Mulher, mistério que o tempo não decifra. Beleza que não se mede no espelho, mas na coragem de se reencontrar. A natureza fez completa, e ainda assim o mundo tentou convencê-la de que faltava algo. Aqui nós vamos celebrar o contrário. É o despertado que sempre existiu. A saúde, a autoestima e a beleza que nasce lá de dentro. Eu sou o Dr. Fernando Del Piero e sou referência em cuidar do que a medicina muitas vezes esquece, a alma feminina. E hoje eu recebo aqui o Iliana, uma mulher inspiradora que carrega sua história com força e sensibilidade de tantas outras mulheres. Juntos nós vamos conversar sobre corpo, tempo e o poder de se amar sem precisar de cirurgia. Bem-vinda ao Tudo Sobre Elas, um podcast sobre saúde, beleza e, acima de tudo, sobre o renascimento da mulher. Seja muito bem-vinda, Eliana. Obrigado por participar aqui desse programa, desse quadro e compartilhar, dividir a sua história com outras mulheres, que nosso objetivo aqui é inspirar a outras mulheres através de histórias reais. Então, meu muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Vamos lá. Me conta aqui uma coisa. Quantas vezes lá atrás, antes de me conhecer e antes da gente fazer o que a gente já construiu, você já tinha feito dietas, já tinha feito treinos, eh, já tinha tentado formas de melhorar o seu corpo, de melhorar a sua perna, que é uma queixa que você tinha lá atrás. Como que era isso, assim? Você já tinha tentado coisas? Você já tinha vivido essa sensação de tentar e não conseguir? Já por diversas vezes, né, eu sempre mantive uma atividade, né, constante, diária, fazia treino, né, dietas, mantinha, né. Só que eu comecei a perceber que em cima, né, a parte superior, eu conseguia num resultado chegar num resultado bom, porém, a parte das pernas, né, não, sem sucesso, e nada que eu fazia isso melhorava, né. Até que vendo, pela internet e tal, que existia uma doença, né, e aí eu comecei a investigar sobre. Então você já tinha um estilo de vida, você buscava soluções, né, de alimentação, de treino, mas você não conseguia ver resultado lá atrás, era isso? Sim, isso, eu não obtinha resultado na parte, das pernas mesmo ali, era muito, como é que eu vou dizer, muito inflamada, né, hoje a gente sabe que era inflamado, mas na época eu não entendia, eu achava que era gordura, eu achava que era mas eu faço dieta, mas eu treino direitinho, por que eu não consigo o resultado se na parte superior eu consigo? Porque, né, nas pernas nada. E me conta aqui uma coisa, até uma curiosidade minha. Como que era pra você isso, na sua percepção, essa sensação de: "Poxa, eu tô fazendo uma alimentação, né, eu tô comendo meio que o que me orientam, o que eu entendo que é o certo, eu tô treinando. Por que que eu não vejo resultado? O que que tá acontecendo?" Como que era isso na sua cabeça, assim? Ah, era frustrante. Eu hoje eu focava e fazia ali aquele um mês, mais de um mês certinho, aí eu me olhava no espelho, nada, nada. E isso vai desgastando a gente, sabe. Porque você nem imaginava que era lipedema na época, Não, assim, né? não tinha conhecimento, não sabia sobre, né, era perdida, assim, sobre esse assunto, não. Foi um dia mesmo, assim, tipo, olhando na internet, eu vi um relato de uma pessoa, foi onde eu falei: "Será que eu tenho isso?", Porque era uma né. gordura que você até emagrecia no restante do corpo Sim, e sim, o abdômen conseguia dar uma traçadinha, no barriga eu nunca tive, né, nada exagerado, então eu uhum, conseguia emagrecer. Só que as pernas não melhoravam o aspecto, mesmo uhum. assim. Na época você fazia dieta e fazia crossfit, não era Fazia isso? crossfit. E nada das pernas melhorarem. Não. E fazia todos os dias direitinho. Corrida, né, que o povo fala que emagrece, que ajuda, corria, E nada acontecia. nada, nada melhorava. E assim, mentalmente, como que era pra você isso? Então, tinha dias que a gente acordava: "Ah, desisto de tudo, não dá, não vai, não melhora, eu não sei mais o que fazer". E aí você se olhar no espelho e eu acho assim, não existe meio que um corpo padrão, né.
você tem que se sentir bem, você tem que olhar, né, no espelho e ver o que você está buscando, né, para si. Então, eu acho que você se sentir bem com você mesmo é o que importa. Autoestima, né? Autoestima, claro. E eu me olhava e falava: "Meu Deus, Já não sei mais o que fazer, né? não, eu não vou conseguir nunca. Poxa, Porque eu". essa é uma dor de muitas mulheres. No lipedema e em outras condições também, né? Porque às vezes elas estão ali fazendo e não vê resultado em nada. E começa a se questionar, assim, o que está acontecendo? Não encontra respostas, não entende e vive um vácuo mesmo, É, né? E é uma mistura de frustração e vontade de desistir. Então, se eu não vejo resultado, é sim. melhor não fazer mais nada. E vai jogando muitas mulheres mais ainda para baixo, né? Sim, sim. Se você a gente tem, né, nossas vontades de comer nossos docinhos, nossas coisas. Sim. Aí você Quem não fala: tem, né? "Ah, não adianta, eu faço dieta, eu treino, eu faço tudo certo, então eu vou comer mesmo", sabe. Aí a hora que você é uma oscilação, assim, de sentimentos Uhum. e que reflete, né, no nosso corpo. E isso impactava em que na sua vida, assim, diretamente, você acha? O lipedema, além, né, do aspecto, né, que dá, né, na inflamação, ela vem junto com dores, né, com dores, hematomas que aparecem do nada, sem você bater em lugar nenhum. Então você se sente cansada, você se sente fadigada, você se sente frustrada. Mistura tudo. O Que até lipe então você nem imaginava que isso tinha a ver com um quadro que chamava lipedema, que você nem sabia que existia, não. e aquela gordura na coxa tinha alguma relação com essas coisas que você também sentia, né. Sim, não, Não não. tinha a Eu menor achava que era conexão uma coisa com a outra ali até Achava que era então. problema de coração, os roxos, deve estar com problema de coração, tá aparecendo os roxos aqui, as minhas pernas estão pesando, é gordura. Eu tô cansada de tentar fazer dieta mas eu faço dieta e não tem resultado e eu tô sentindo as pernas pesadas porque é gordura, porque eu tô comendo demais, porque eu tô bebendo errado, Você começa a se então, questionar, né. o tempo todo, o tempo todo. Isso te impactava, assim, emocionalmente, no sentido de te limitava a talvez ir na praia, alguma coisa assim, a usar algum tipo de roupa, como que era isso? Ou você lidava bem com Não, isso? limitava sim, limitava, mas, short. Treinos de short nunca, nunca treinei. Nem tenho, não sei nem como como é treinar de short, nunca. Short, dia a dia, mais mesmo para ir à praia, sempre muita calça. Uhum. Era o tapar embaixo e mostrar em cima, porque em cima eu tinha um bom resultado, embaixo não. Isso é uma coisa que impacta, né. Essa semana mesmo eu recebi uma paciente jovem, de 20 e pouquinhos anos, que tem lipedema e foi com a mãe. E a mãe, assim, me chamou desesperada, assim, depois separada, e falou: "Doutor Fernando, ajuda minha filha, por favor, porque eu já não sei mais o que fazer, porque ela não sai de dentro de casa pra nada, a não ser estudar e trabalhar. Ela não põe uma roupa pra ir fazer mais nada", né. Sim, Então muitas vezes, ou isso até desenvolve um quadro depressivo na pessoa depressivo. mesmo, Sim, ou até sim. pelo menos um comportamento depressivo dela se esconder por vergonha, por não saber também como lidar com isso, né. Quando eu descobri o lipedema, eu não sabia se eu sentia alívio por descobrir e poder tratar, mas ao mesmo tempo eu descobri que não tinha cura e que aquilo ali estava em mim. Como que foi essa notícia? Ah, foi devastador, assim, para mim, porque eu não sabia por onde começar, não sabia quem recorrer, né, era uma doença hoje ainda muitas mulheres ainda não têm ciência, mas hoje já está mais falado, né, Tem mais mais visto. acesso à informação, Isso. né. Mas na época não tinha, e eu me vi perdida, eu falei: "Como? Vitória, grande Vitória, vou caçar um médico", só tinha um. Eu cheguei a ir a um angiologista um pouco antes, né, Aham. e ele falou que era a veia, que podia estar um pouco entupida, não sei o quê, me deu uma meia de compressão até o joelho. Aquilo estava garroteando minhas pernas, sem saber do diagnóstico correto, ele estava me prejudicando. Né, e aquilo me incomodava, apertava muito, doía, doía, eu não vivia com aquela meia, eu não tinha condições de usar a meia. Uhum.
E aí foi que eu descobri outro angiologista, que eu fui até ele. E aí, ele só de pegar na minha perna, ele sabia os pontos certos, de onde doía, né? Ele apertava, ele falou: "Ó, lipedema, mas vamos fazer um exame". Ele já entendia. E aí eu fiz os exames e tudo e constatou. Ele: "Ó, dieta". Primeiro ele já falou em cirurgia. "Ó, cirurgia. Tem que fazer cirurgia e tal, mas antes você tem que fazer uma dieta, um tratamento conservador para fazer qualquer tipo de cirurgia, né, você tem que Sim, se fazer um". preparar, né? Isso. E aí me passou um remedinho lá e mandou cortar glúten, lactose e açúcar, ponto. Aí eu falei: "Cara, eu preciso de alguém para me ajudar. Como que O que que eu faço com essa lista eu agora de sei lá o que é glúten, lactose". Gente, perdida, perdida. Eu fazia minhas dietinhas, né, ali, do meu jeitinho, né. É que nem no cardiologista e fala assim: "Olha, você precisa emagrecer, ter uma vida mais saudável, dormir bem, parar de se estressar para você ter uma saúde cardíaca melhor, né". Pois é, quem Como vai. que você faz com isso agora? Pega essa. É. E daí, ele me mandou pra casa e eu fui pra casa pensando naquilo. E aí, meio sem saber, perdida e tal, conversando com a moça do meu trabalho, ela me indicou uma fisioterapeuta que foi a São Paulo, que estudou sobre o lipedema, voltou pra cá e estava tratando de mulheres com lipedema. Ela faz um tipo de drenagem, né, manual, porque tem Aham. todo né, uma questão aí. E lá, ela me falou, eu falei: "Cara, eu preciso arrumar alguém para me ajudar na minha mas não adianta ser qualquer um. Precisa ser alguém que entenda do lipedema, e aqui na Grande Vitória não tem. Não tem, não Aham. tinha, eu não achava". E ela falou: "Olha, eu vou te dar o nome de um médico que as pacientes aqui têm ido nele e têm começado o tratamento e estão, assim, muito feliz já com as primeiras semanas, né, de tratamento". Aí me deu seu nomezinho. Eu nem lembrava dessa história aí da É. fisioterapeuta. Aí ela me deu seu nomezinho, aí eu fui lá, ela anotou no papel até, nem me mostrou rede social, né. Aí eu entrei em contato lá com vocês, né, e marquei a consulta e fui. Aí, de lá para cá, foi só bênção. A gente começou, né, o tratamento e já, assim, em um mês eu me lembro que eu ia na praia, tava calor, era época de calor, eu levava minha marmitinha, que você passou aquele monte de legume assado, e todo mundo ria de mim. "Juliana, sério mesmo, você vai aguentar?". Duvidaram de mim. Falei: "Vou, vou". Ele me prometeu que eu vou melhorar e eu vou melhorar. E se depende da minha alimentação e se depende só de mim, e isso me incomoda num tanto, eu não vivo, eu vou fazer. Perfeito. E aí eu fiz. E aí a gente tá aí até hoje, aí, agarradinha. Tá vendo? As pessoas, elas não ajudam não, tá? As pessoas só jogam água fria em cima. É, como ontem mesmo aconteceu lá no meu trabalho, da menina falar: "Não, mas não tem como, você é muito forte. Eu como coxinha do seu lado e você tá aí tomando seu whey, seu negócio". É, aprovação o tempo inteiro. Eu falei: "Não, se vocês tivessem uma uma coisa que mexesse muito, que mexe muito também com a autoestima, né, mexe principalmente com a autoestima. Acho que as dores é dos menores, assim". Isso é muito forte que você falou, porque assim, quando o outro critica, eu vejo isso muitas vezes entre casais, muitas vezes, quando a mulher tá ali Sim, tentando focar para emagrecer, seja no lipedema, na menopausa, e muitas vezes o marido fala: "Pra que vai fazer isso?". Mas não é ele que tá vivendo a dor, é não. ela. E muitas vezes essa mulher precisa ser compreendida, Ou fala que a né. gente tá doente: "Pra que você vai emagrecer mais?". Aí eu falo: "Vocês não entendem, não é um tratamento para emagrecer, é para tratar de uma doença que eu E mesmo tenho". que fosse para emagrecer, quem tá vivendo aquela situação e sabe o quanto aquilo ali incomoda, é quem Incomoda. vive, Exatamente, né. é por isso que eu Então, falo, não existe um corpo padrão, você tem que estar bem com você mesmo. o apoio hoje em dia, é muito complicado, né. As pessoas elas não apoiam, as pessoas elas te invejam, né. E lógico que É, você precisa estar cercado sim de boas pessoas que te apoiam nos seus processos. Mas se a gente for depender, né, de ter apoio de quem tá ao redor, esquece, é é. você por você, É, né. eu boto as coisas na minha cabeça e eu vou e eu passo por cima de todo mundo mesmo, assim, nada me
Me abala não, por um propósito que eu quero e para estar bem comigo mesmo. E você acha que as pessoas te julgavam de alguma forma porque você acha que às vezes as pessoas pensam que você tá naquela condição, com o corpo daquele jeito, porque você não se cuida ou porque você faz alguma coisa errada? Ou as pessoas nunca te julgaram, você nunca teve essa percepção, assim? Já, já. Inclusive eu teve uma amiga minha que eu um amigo em comum viu uma foto e falou: "Nossa, o que que ela tem nas pernas? O que que é aquilo ali nas pernas dela?". Homem, tá? Ah, um homem falou isso? Homem. Homem olhou uma foto minha no Instagram e julgou as minhas pernas. Já viveu isso, né? Eu escuto Já. muito isso, assim, as mulheres falando que Imagine de mulher para mulher. exato. Porque eu escuto muito isso, as mulheres falando assim, que elas se sentem julgadas como se ela não estivesse fazendo nada. E ela tá ali Sim, tentando de sim. tudo pra emagrecer, ela tá ali tentando resolver a gordura da coxa, só que ela só não consegue, porque o que ela faz, não tá dando certo. E muitas delas relatam isso, assim, que elas sentem esse julgamento da seja no círculo familiar, da amizade, do trabalho, ali onde elas estão, muitas das histórias, sabe? Sim, quem olha de fora não sabe. Isso acaba sendo um reforço negativo, você tem que ter força pra saber lidar com isso também, né? Tem, que ser mulher é babado. E aí você disse que foi num angiologista, e aí pela primeira vez você descobriu então que era lipedema, né, você Sim, recebeu uma resposta do que você tinha. E foi. como que foi esse momento ali dessa resposta? Isso te trouxe alívio ou trouxe medo? Então, é um misto de sentimentos, né. Você se sente aliviada, porque você descobriu que aquilo dali é um problema que você tem que resolver, só que ao mesmo tempo você não tem solução. O que que eu faço agora, né? É. Então, ao mesmo tempo o alívio de você descobrir que é um problema, e ao mesmo tempo o desespero de saber que não tem cura. E ele falou: "É cirurgia". E eu voltei nele. Ah, é? Voltei umas 3 vezes, eu acho. Voltei nele, ele mandou tomar um remédio, fazer dieta, voltar nele com 1 mês. Eu falei: "Ah, eu comecei um tratamento. Vai te encher de remédio, vai te encher de manipulado e não vai adiantar de nada". Isso aí porque realmente eu não tô nem dizendo que ele julgou, com maldade e Aham. não, eu acho que ele porque realmente não era conhecido. Sim, é O lipedema, desconhecimento mesmo, né? é isso. O lipedema não era conhecido, então ele achou que não resolveria meu problemas manipulados. É, e não é questão de manipulado, né? Hoje ainda, muitas pessoas vivem isso, né? Tem o diagnóstico do lipedema, acho que cada vez mais tem tido a consciência médica de interpretar esses casos, de dar o diagnóstico, mas pouco ainda, eh, ainda tem pouco acesso a intervenções, a pessoas que sabem ali juntar o quebra-cabeça para pegar uma mulher e entregar um resultado de verdade. Sim, Porque, assim, é sim. muito simples você falar: "Você tem lipedema, né, toma aqui um ômega 3, se alimenta de forma saudável, tira glúten, lactose e faz atividade física". Isso vai resolver nada, Não. nada, zero, né. Então você pegar a mulher pela mão, falar assim: "Nós vamos resolver esse lipedema", é complexo, tem solução, mas requer expertise, né. Sim, Lógico que o lipedema não tem cura, mas ele tem controle, ele tem tratamento, né, você é a prova viva do que de como você era lá naquela fase que você nem sabia que tinha lipedema e brigava com isso e como você é hoje, né. Eu vejo muita gente falando lá que, ela não tem lipedema, é impossível ela ter lipedema, sim, né. sim. Uma amiga minha falou: "Não, ela operou". Não, eu não operei. Inclusive ele mandou eu operar na época, porém e tem mais, eu voltei nele depois de um período de uns 2 meses, e ele me olhou, me avaliou e falou: "É, você conseguiu. Você não precisa de cirurgia. Você não tem nada para retirar que vá por uma cirurgia tão agressiva", né, que é agressivo, né, a cirurgia do Uhum. lipedema. Que tem suas indicações, né, que é uma cirurgia específica também, não é uma cirurgia plástica tipo uma lipoaspiração Não, normal, não. uma cirurgia específica para lipedema, Sim, mas que a gente consegue melhorar a maioria dos casos sem cirurgia, né. sim. Lipedema não significa sair dali direto pra uma cirurgia, é fazer o tratamento clínico
E caso haja necessidade, aí sim uma cirurgia, né? Mas eu acho que por ele ser angiologista, né, e na época muitos médicos não tinham conhecimento sobre o lipedema, Uhum. a única solução era o quê? A cirurgia, Sim. né. Hoje não, né, eu sou a prova viva que hoje não. Você não precisa ir para uma mesa de cirurgia para cuidar, né, tratar o lipedema, entendeu. É uma luta constante? É. É uma luta diária? É. É difícil? Muito. É desafiador, né? Muito, 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 muito. Então, assim, mas eu acho que é uma escolha de vida, assim, eu escolhi viver bem. E se olhar na frente do espelho e falar assim: "Tô feliz com o que eu tô vendo", vale a luta, né, Vale, vale a vale, pena. vale, vale muito a pena. Antes você eu acho que quem não faz dieta ou quem não liga muito para o que come, sai, atropelando tudo, comendo tudo, sabe. Mas quando você começa a se olhar e se amar e ver que tá valendo a pena, te dá mais força. Aí você entende que vale a pena, né. Sim, te dá mais força, mas para continuar. E vamos puxar esse gancho aí para poder explicar que nada acontece de uma vez só, né. Tudo tem um Não, processo e nós construímos um processo, posso existe uma ordem para chegar nesse resultado incrível, né. Mas esse resultado incrível, ele é uma construção de algumas etapas, né, a gente tem uma história aí. sim. Então, por exemplo, lá no começo, a primeira transformação, né, e eu falo isso para todas as pacientes com lipedema, é tirar esse medo dela que recebeu esse diagnóstico e fazer ela entender o que é o lipedema, né. Então o lipedema é uma gordura diferente, ela é uma gordura mais inflamada do que as outras gorduras. Então a gente precisa começar a primeira etapa para resolver esse problema é desinflamando, que foi o que a gente começou a fazer lá Foi. atrás, né. Você tinha um pouquinho de gordura para emagrecer também, além da coxa. Então nós fizemos a primeira etapa, não é isso? Construímos o processo de desinflamar. E desinflamar não é simplesmente tirar glúten e lactose, não tem nada a Não, ver com isso. Você vai continuar inflamada do não, eu mesmo só jeito. entendi quando eu cheguei lá no seu consultório. E essa foi a primeira etapa, né, que Foi. você perdeu peso, emagreceu, a etapa de desinflamar. E muitas pessoas chegam lá pra mim, né, com essa história da inflamação, achando que vão sair de uma consulta com uma fórmula de um monte de manipulado anti-inflamatório que Mágica. isso vai resolver, mas não é assim que se resolve, né. Não. Desinflamar requer estratégia, tem um passo a passo, né. Quantas vezes você já esteve lá na clínica em etapas para a gente construir esse processo de desinflamação, né, que tem Sim. técnica, tem estratégia, tem etapas que precisam ser feitas. Então, desinflamar, tratar o lipedema não é uma dieta, não é com uma dieta que você vai resolver, não é com uma fórmula anti-inflamatória, tem um passo a passo, que se você segue, eu falo que é uma engenharia biológica. Se você segue o passo a passo, você desinflama, né. E essa foi a primeira etapa que a gente fez. E uma observação, né, as co a o lipedema tá aí, é uma doença e as coisas vão se atualizando, né, e eu tô aí com acompanhamento aí vai fazer uns 4 anos com você e você foi atualizando, Sim. você foi e Nós vamos agora a gente aprendendo do lado de cá, a sim, gente vai aprimorando, né. e agora fizemos esse último protocolo aí, né, estamos ainda, E que a né. gente vai chegar nele, porque assim, lá no começo, melhorou bem. Eu lembro que a gente até falou assim: "Nossa, melhorou uns 70% do que era", né. Sim. Depois teve aqui, que eu até anotei a etapa que a gente foi começar a entender mais sobre os seus hormônios, porque lipedema são 2 coisas, é inflamação e existe uma questão hormonal importante. Então a gente foi ver como estavam os seus hormônios, fazer esses ajustes hormonais, porque a mulher com lipedema vive a predominância estrogênica, né, que é um excesso de estrogênios circulantes, e que muitas vezes a gente vai resolver esse problema hormonal sem necessidade de dar hormônios para essa mulher, como a gente fez no começo. Uhum. Em algumas etapas, essa mulher vai precisar de intervenção hormonal, então cada caso é um caso, mas sempre vai envolver uma questão inflamatória e uma questão hormonal, né. Essa gordura do lipedema, ela é muito inflamada e ela é muito sensível, aos hormônios, né. Tanto que é muito comum mulheres que depois que começam a tomar os anticoncepcionais via oral, é a hora que aquilo ali explode, né, cresce mais ainda a gordura, que são os 2 pontos do lipedema, né. Então a gente teve essa etapa aí, e depois a gente foi para a parte do glúteo, porque por mais que melhorou lá 70% de tudo,
o bumbum tinha ficado em uns pontos de fibrose que te Foi, incomodava, era isso? foi. E aí me conta que você já tinha um glúteo bonito, É, aí a gente fez o preenchimento, né, nossa. a gente fez o E bioestímulo de o colágeno, bioestímulo de colágeno, né, que melhorou muito, assim, soltou as travinhas de fibrose, né. foi. E aí pra mim ele já estava perfeito, viu. Eu não achei que a gente podia melhorar. Sempre posta. Sempre, sempre me surpreendeu, porque eu achava, pelo que, né, eu aprendi do lipedema, eu pensava que: "Bom, só se eu fizer uma cirurgia que eu volto à estaca zero", mas eu sei que eu também não vou conseguir permanecer essa estaca zero, porque é uma doença que não tem cura. Então, eu acho que eu já consegui muito resultado e eu tô feliz, eu estava muito mega feliz, né. É Mas claro, depois o lipedema também é ingrato, né. Você escorregou, viajo, eu como lá uns cuscuz na Bahia, dá aquela inflamadinha. volto inflamada, aí doutor Fernando: Que você Mas arrumou?" "Tô de lá na etapa do volta." bumbum eu lembro que eu fiz eu estava fazendo um treinamento para médicos, Foi, né, um treinamento de glúteos. foi. Eu lembro que quando foi fazer sua avaliação inicial, vários falaram assim: "Mas como assim? Ela tem lipedema?" Porque você já estava muito bem naquela Já, época. já, já. "Mas o bumbum dela já é bonito, vai mexer no quê?" E aí depois que a gente fez, foi a mesma percepção que a sua. Nossa senhora, ficou mais bonito ainda. Sempre pode melhorar. Então, mas é aquilo que a gente falou lá do começo, não tem uma regra estética, assim, é sobre o que incomoda o outro, Sim. né, a paciente. Eu sempre pergunto pra pessoa assim, eh, "Você sente algum incômodo com isso? Isso te gera algum desconforto? Da forma como tá, né, isso já tá ok pra você? Não, Fernando, isso aqui me incomoda. Então eu vou valorizar essa queixa. A gente vai resolver esse detalhe que pra ele, pra ela, talvez não fosse, de significância nenhuma, mas pra quem vive, se aquilo incomoda, a gente vai dar 100% de importância pra isso e a gente vai resolver, a gente vai melhorar. E ela que tá vivendo, Sim, sim. É né. isso que eu falo. Penso também e falo. E aí você falou que a vida é assim, ninguém vai viver em função de tratamento, né. Você vai viver sua vida, né, desinflamada ali, você vai viajar e vai se inflamar e teve, acho que foi as férias que você foi fazer há 2 meses Não, toda atrás? vez que eu Foi viajo, pra Bahia que você toda foi agora? ó, eu vou um final de semana, agora por último que eu fui, Búzios, sexta, sábado, domingo. Se eu olhar que eu cheguei lá na sexta de um jeito e como eu saí no domingo, e eu vou te falar poucas coisas, tá, porque tento manter, eu não sou como Sim, Elona não, eu tento manter. Mas é assim, é absurdo, é muito ingrato, assim, o lipedema mas o com importante é que a você sabe como mulher. voltar, Sim, né. aí eu volto, E teve a etapa que você né. viajou, que foi a que piorou mais, foi há um É, mês atrás, mais ou foi, menos? foi. Foi quando você voltou e me procurou, que tinha piorado bem o lipedema. Cheguei lá, você falou: "Você nunca voltou tão inflamado pra mim Foi, pior que assim". foi, gente. E aí eu falei: "Olha, a gente vai fazer o protocolo do jejum hormonal com você", né, que é a estratégia que eu tenho usado mais pra desinflamar, são 30 dias. Falei: "Vamos fazer?" Falou: "Vamos". Fizemos e realmente você voltou pra Foi. onde estava. Na verdade, Aí você voltou para um estágio ainda melhor do que estava no início. foi. Aí pra mim já estava bom. Aí você veio com outro protocolo. "Liana, vamos fazer outro", né, que foi agora o último. Isso, porque assim, no jejum hormonal, que é a prática que eu uso de uma estratégia que já é consolidada cientificamente, que é a dieta que imita o jejum, né. Você sabe, tá mais craque aí do que eu até. São 5 dias de uma estratégia alimentar, onde você faz o reset metabólico, você gera uma desinflamação intensa, né, resumidamente para o corpo. Enquanto você come coisas específicas e suplementa coisas específicas nesses 5 dias, para o corpo é como se você tivesse 5 dias sem comer nada, só tomando água. Então você gera um reset metabólico e joga toda a produção dos hormônios inflamatórios lá para baixo. E aí você meio realmente que dá uma zerada na inflamação e por isso que o resultado ele vem e ele perdura pelos próximos dias, pelo próximo mês, né. E aí a gente vai fazendo depois os outros 25 dias, e a gente associou também, o protocolo de microdoses para você, Foi. né, que é uma coisa que vem, sendo estudada aí mais em alta, né, a tirzepatida em microdoses. É um assunto bastante em alta, a gente pode depois trazer isso em mais detalhes, esse conteúdo é bem interessante. Mas me conta um pouquinho como que foi a experiência de fazer o jejum hormonal aí, essa estratégia? Olha, o resultado é rápido.
É rápido, dedicação, Ó, seguir nada ali. combinado aqui não, tá, gente? É É, pra. Aqui é meu propósito entregar resultado, ela falar a verdade. Então, conta aí pra você como que foi fazer os 30 dias de jejum hormonal, tá? Solta o verbo, pode soltar. é assim, eu acho que é por isso que às vezes eu viajo sem medo, assim, porque quando eu volto, eu sei que eu vou dar um jeito, eu vou ter que ali fazer algum sacrifíciozinho, né, não vai ser tudo mil maravilhas, E eu penso a mas mesma coisa. Quando eu viajo, eu sei que eu vou ter que dar jeito em mil coisas também, que eu vou ter que arrumar a solução lá do céu. é, aí eu volto, aí eu falo: "Meu Deus, me salva, doutor Fernando". E aí, cara, eu quando as pessoas veem, né, o meu minha alimentação, que consegue me acompanhar, as pessoas próximas, né, fala assim: "Meu Deus, mas é muito pouco, meu Deus", mas eu não sei, eu já venho, né, de anos aí, né, de acompanhamento, e quando você fala pra mim: "Faz", eu faço e eu boto isso na minha cabeça Você é focada mesmo, você é e focadíssima. acabou, e ninguém tira do meu caminho e eu faço, eu não posso fazer, eu sou fiel mesmo, eu sou ali, ó, eu não É não verdade. não engano não, eu não Ela é fico mesmo. escondendo do doutor não, eu sigo. Então assim, o meu resultado é muito rápido e é muito satisfatório você em 2 semanas você ter um resultado, assim, em um mês. E nos 5 dias iniciais você fez o caldo de ossos, não foi? Foi, caldo de ossos, primeiro era pela manhã, todo mundo respondia meus stories: "Liana, como é que você aguenta toma de manhã esse negócio, caldo de ossos". Sim, gente, toma de manhã caldo de ossos, jejum. Em jejum você quebra com caldo de ossos. "Ah, mas como é que você consegue?". "Não sei". É, tem várias formas da gente fazer ali os 5 dias da dieta que imita o jejum, né. Para o lipedema eu gosto muito de usar o caldo de ossos, porque tem aminoácidos ali muito poderosos naquele colágeno, né, você tem, Sim, sim. glicina, né, Todo que é mundo muito falou importante, prolina, e para o lipedema o caldo de ossos é bem interessante mesmo, para outras condições também. Então não tem uma FMD, uma dieta que imita o jejum engessada, você tem a estratégia que a gente vai individualizar para cada caso sempre, né. e todo mundo falou: "Não é muito comum o médico passar isso, Liana", porque os antigos conhecem, né. Ah, é? Os É. médicos antigos? Não, os antigos pessoas. Tem Ah, uma amiga tá. minha que fazia, jejum, assim, pessoa mais hoje em dia a geração mais nova não sabe nem o que que é, como é. Aham. Mas eu já conhecia o caldo de ossos, mas era de boi, né, você passou para mim o de galinha. É que o de boi dá muito trabalho pra fazer em casa. Dá. E no Brasil, eu já trabalho com caldo de ossos há muito tempo. No Brasil você não tinha até o ano passado, você não tinha muito acesso a caldo de ossos pra comprar pronto, um natural, saudável. Tinha um que era importado, caríssimo, que as pacientes pagavam, então eu Uhum. quase não passava. E esse ano até que já tem agora, umas 2 marcas no Brasil que são mais acessíveis, mas ainda assim, falando bem sinceramente, o caseiro é É. caseiro, Não, gente. eu É mais natural, tentei. é mais saudável, é mais rico. Sim, eu tentei, eu experimentei o comprado e fiz. E eu fico com o meu feito em casa mesmo. Que não é tão complicado de fazer, né. Não, assim, é mais a demora mesmo no cozimento, você tem que ficar ali preso esperando, né, você tem que fazer no dia que você tá preparado para Depois ficar você em congela casa. umas porções. Sim, você tem que fazer preparado para ficar em casa ali umas A gente 4, começou 5 usando horas. de manhã, depois você foi pra de noite com ele. Isso, agora eu tô à noite. Mas nem sempre tem caldo de ossos não, tá, gente. Mas caldo É. de ossos salva muitas situações aí, tá. Sua história é muito incrível. Eu não tenho a menor dúvida que milhares de mulheres, sabe, sei lá, milhões pelo mundo afora, se todo mundo fosse ver esse vídeo, essas mulheres vão se identificar, porque a sua história reflete a de muitas mulheres, sabe, que viveram essa jornada aí, igual você contou, de angústia, de sofrimento, de não saber o que fazer, né. E eu tô muito feliz que você tá topando compartilhar isso com as pessoas, porque eu não tenho dúvida que isso vai mudar a vida de muitas pessoas, que elas vão abrir a mente para várias coisas. Eu quero saber hoje, quando você, Oliana, vê as suas fotos atuais, o que que você sente? Ai, olha, eu fico emocionada, porque era uma coisa que eu achava impossível. Eu achava que eu nunca ia conseguir, eu achava que só né, com a cirurgia e mesmo assim, né, é uma coisa não acessível.
não tão acessível assim, e que mesmo se eu tivesse que fazer cirurgia e tal, tem famosas, né, que têm o lipedema, e você vê, mas, né, são famosas, têm condições, né. Então, assim, eu achava mesmo que era uma coisa impossível para mim. Então hoje, eu me olhar e ver um músculo aparecendo na minha perna é, assim, gratificante e me dá mais força para eu continuar. E eu quero que todas as pessoas, assim, as mulheres, né, que sofrem mais, sintam o que eu estou sentindo, assim, que é explodindo de felicidade, de satisfação, sabe? Eu falo mesmo. Eu vejo isso em você sempre. Eu vejo que quando tem um evento que eu te chamo pra participar, quando você tá numa situação que surge o tema lipedema, eu vejo, assim, quanto você tem prazer de falar para as pessoas, sabe. Eu vejo que você realmente, vive a sua história como uma causa, assim, eu sempre observo isso muito em você, acho isso incrível. Você tem prazer de falar para outras pessoas sobre o que você viveu. Tenho, e através, né, do meu Instagram mesmo e tal, eu conheci várias mulheres, né. Eu tento ajudar da melhor forma e eu falo sempre, procura um médico, mas eu acredito que, claro, com o meu esforço, né, a minha dedicação, né, não vamos ser hipócritas de falar que não é, que é, né, e com a ajuda do doutor Fernando, eu obtive, né, resultados, assim, que eu não esperava, nunca na minha vida. E é aquilo, quando eu achei que não podia melhorar, a gente vem, né, com coisas novas e a gente pode melhorar, entendeu. Então, assim, eu não sei, eu acho que eu tô na minha melhor fase, eu tô me achando a mulher mais bonita do mundo, e É é isso. E assim. autoestima é tudo, é isso É, aí. e é assim, pra mim, eu me olhar no espelho hoje e estar satisfeita com o que eu tô vendo, eu vou me achar mesmo a mulher mais Maravilha. maravilhosa, mais É gostosa isso do mundo, mesmo. e é isso, Toda mulher deveria sentir isso. exato, e que quem dera se todas as mulheres, principalmente as que eu escuto o relato que têm lipedema, pudesse sentir o que eu tô sentindo. É assim, nada me abala. Sério, Liana, olha, eu só tenho a agradecer, sabe, agradecer duplamente. Primeiro, por você participar aqui desse quadro, tá sendo, assim, incrível pra mim, sério mesmo. E agradecer por eu poder participar da sua história, sabe. Tem semanas, eu vou confessar aqui uma coisa agora, tem semanas que eu tô tão cansado, gente, vai chegando inclusive agora o verão, que é muito over, né, eu falo que brota, até fiz um story esses dias, brota mulher até do teto, onde eu olho vai brotando Todos gente, desesperados. e tem semana que bate um cansaço. E às vezes eu tô lá na clínica no final da sexta-feira, e eu paro pra pensar nas histórias da semana, né, e eu falo: "Quer saber de uma coisa? Eu sou muito grato, assim, pela oportunidade de eu poder ter participado dessas histórias que passaram aqui, sabe, de eu ter sido o agente transformador disso, e eu só tenho a agradecer mesmo". É o que eu falo, você não é só um médico, né. "Ah, eu sou médico, eu trato doenças", não. Eu falo que você é meu psicólogo, meu ginecologista, meu treinador um pouquinho, porque ele interfere sim, né, me dá dicas lá e meu personal também procura a entender, né, então enfim, né, é um conjunto. E e eu falo isso para todo mundo, meu médico é tudo. Tudo que eu tenho eu falo com ele, eu tenho a liberdade de dizer como eu estou me sentindo, como eu, né, o que eu preciso, eu falo: "Ó, tô preguiçosa, me ajuda, vê se", né. Então assim, além o bacana é isso, não é só ser médico, né, tem aquele médico lá que salva vidas, né, lá no leito de morte, né. Você salva, almas, né, eu acho que é alma, porque quando a gente está bem aqui dentro, transmite, eu acho que é assim, é áurea, é energia, então assim, não é só ser médico, né, é realizar sonhos, né. Então assim, eu que sou grata, né, por ter te encontrado e pelos esses anos todos de acompanhamento, né, e eu nem sei porque eu tô
eu já nem sei mais se pode melhorar mais, porque para mim já tá assim, eu cheguei no meu ápice, assim, no meu processo de lipedema e eu acho que vai melhorar mais ainda, né. Mas, Uhum. eu só acho, mas para mim já tá eu já tô 100% assim, realizada, feliz e é isso, obrigada. Eu já não sei mais nem o que falar, eu que agora eu que fui pego de surpresa. Mas é isso, sou muito grato, obrigado pela sua fala, assim, foi presentaço pra mim você falar isso. E a coisa mais importante, se você não sei se eu acho que eu vou melhorar mais ou não, a coisa mais importante você já tem, que é a autoestima. E quando a Sim. mulher, ela tem autoestima, eu falo que mulher com autoestima ninguém segura ela não, tá? Não, Não tem segura mesmo limite. não. E é isso. E vamos para as perguntas, não é isso? O que que o pessoal mandou aí de perguntas? O que que as mulheres encaminharam aí na nossa live de hoje? Que nós temos aqui, doutor, é o seguinte: ela não usava biquíni antes, quando tinha um lipedema, e agora usa. Como é que funciona isso? A pergunta é se você usava biquíni ou não. Na época que você tinha lipedema sem tratamento, se isso fazia você não usar biquíni na praia, se você ia na praia, como que era isso? Não, eu usava, né, biquíni na praia, mas, pernas de fora não. Lá na praia, né, eu botava um shortinho mais compridinho, lá na praia eu tirava e ficava de biquíni. Mas eu digo no dia a dia, pernas de fora no dia a dia não usava, de jeito nenhum, só calça. E minha curiosidade, isso já era desde qual idade, assim, você tinha essa vergonha de usar biquíni na praia? Ah, dos meus 24, 25 anos, Há mais ou bastante menos. tempo, né, É, conviveu com isso. eu acho que o lipedema veio boom em mim mais ou menos quando eu tinha uns 25 anos. Entendi. Mas agora já vai aproveitar o verão 2026. Qual que é a outra A pergunta? pergunta é o seguinte, cara, lipedema, ele, tipo assim, qual o problema sem ser um exemplo, estético que causaria na pessoa? Ou não é só estético Ah, o tá. problema? A pergunta agora, acho que é pra mim, né, qual que é o problema que além do estético, que o lipedema pode gerar na pessoa, né. Como ela falou, além, né, de esteticamente isso incomodar a pessoa, e estética ela não é só o visual, é a autoestima, é o psicológico, são várias coisas, né, é uma gordura inflamada. Então tem mulheres que têm dificuldade até para andar com lipedema. Tem mulheres que precisam ter os treinos de exercícios ajustados, porque se ela corre dói, né. Eu tenho uma paciente mesmo de lipedema que foi acho que foi Beto Carreiro com os filhos agora de férias, não sei aonde, sabe que fica andando, o Disney, não sei. Ela voltou toda roxa, roxíssima, e ela só simplesmente andou, né. E além disso, o lipedema é uma condição sistêmica, assim, ali é muito inflamado, mas essa mulher está inflamada como um todo. Então a gente sabe que quando a mulher está inflamada, o metabolismo fica todo alterado. Ela pode começar, por exemplo, ter mais alterações de neurotransmissores, serotonina, então o humor pode alterar, vontade de comer descontrolada, o humor mais irritado ou mais melancólica. Ela pode ter também inflamação pelo corpo como um todo e alterar outras doenças inflamatórias, né. Então a gente tem que entender que o lipedema ele tá ali na perna, tá ali no braço, mas a inflamação ela tá circulando pelo corpo como um todo, e isso pode gerar outros comprometimentos, né. É muito comum o intestino, na verdade, assim, lipedema tem alguma coisa no intestino, porque é dali que vem a maior parte da inflamação, então são mulheres que lidam muito com o intestino preso, ou solto demais, e as questões locais, né, o inchaço, a dor local, os roxos, várias coisas associadas. Tem mais A pergunta? última pergunta. E esse negócio de crossfit versus lipedema, você consegue falar um pouquinho pra gente? Ah, você tem a ver crossfit e lipedema. Então, não é nada contra o crossfit, né, que na verdade você fazia crossfit no começo, né. Fase. Então conta um pouquinho da sua história rapidinho essa parte aí, como que era isso? Então, como eu falei, né, eu comecei a perceber as coisas, que eu, traçava em cima e embaixo nada. Enfim, eu fazia crossfit, eu corria, e quando eu cheguei até você perguntou qual, né, tipo de atividade física eu praticava, e eu falei: "O crossfit". Na verdade, você me explicou, né, e eu entendi, porque eu sou a prova viva que nada com impacto para quem tem lipedema serve, esquece, Aham. né. Tem a ver com impacto, né, Perfeito, é isso. coisas que tem, correr, pular em caixas, né,
Escada, que outro dia eu fiz umas escadas, né, aí por fora e ele pediu pra eu parar. "O que que você fez de errado? Que você estava É, fazendo não, alguma não é que coisa". assim, ela, não vou poder fazer nunca uma escada, né? Quem tem lipedema nunca vai poder praticar corrida. Não é isso. Vai poder sim, em algum momento. A gente só vai ter que fazer um preparo para isso. Então, o exercício físico no lipedema, ele precisa ter um controle de impacto. Então, se a mulher está numa fase inicial do lipedema toda inflamada, tipo, você começou lá do começo, se ela tá ali pulando em cima de caixa, tá ali correndo, batendo o pé no chão, gerando impacto, a musculação tá fazendo exercícios que geram muito impacto e muita lesão muscular, vai inflamar mais. Então, é fundamental, essa mulher ela tem que se exercitar, sem exercício não tem como melhorar o lipedema, mas tem que adequar para cada fase de evolução do grau inflamatório desse lipedema, exercícios que vão estar, de acordo com a melhora clínica, tá. Então, quanto a regra geral, quanto menos impacto aquele exercício gera, melhor para o lipedema. E se essa mulher, isso é fundamental, porque eu preciso desse apoio dos treinadores, né, dos educadores físicos, para a gente estar muito alinhado nas fases de tratamento para a paciente melhorar. E se essa paciente: "Fernando, eu quero correr", você vai correr. A gente vai construir um passo a passo, uma estratégia para você evoluir e ter suporte para conseguir correr. Mas tem que ter esse alinhamento de que, durante o tratamento, tudo que gera impacto pode ser prejudicial para o lipedema. Tem até mulheres, eu recebo muito isso, no crossfit, que fala: "Fernando, eu devo ser uma mutação, porque eu tô fazendo lipedema, ó, fazendo lipedema, eu tô fazendo crossfit e a gordura da minha coxa está aumentando em vez de É, reduzir, eu tô era essa a engordando". sensação que eu tinha. Fala: "Não, você não está engordando, é que está inflamando mais a região da perna". Respondido? Eu tenho umas 2 perguntas aí para fazer, que me perguntaram e eu falei: "Deixa que eu vou perguntar para ele", Vamos. né. A primeira, uma moça me perguntou do Instagram, se o hormônio, né, tomar hormônio, incluir o hormônio, melhora o lipedema. E o Entendi. porquê, né? Então, hormônio é uma coisa muito genérica, você tem diferentes hormônios, né, dezenas e dezenas e dezenas de hormônios diferentes. O lipedema é uma condição que envolve questões hormonais, a predominância estrogênica, né. Primeiro porque a gordura do lipedema, ela é muito sensível para o estrogênio, e segundo porque a mulher com lipedema metaboliza o estrogênio de uma forma um pouquinho diferente, do que as outras mulheres. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vai conseguir melhorar essa bagunça hormonal sem ter que dar nenhum hormônio para essa mulher. Mas existem situações que ela pode sim ter desequilíbrios hormonais, que a gente vai precisar de uma intervenção hormonal antiestrogênica, talvez, para modular essa condição. Então, usar hormônio é tratamento para lipedema? Não, não é. Existe uma desordem, uma questão hormonal, uma bagunça hormonal nos quadros de lipedema? Existem. Vou precisar usar hormônio obrigatoriamente? Não. Na maioria das vezes, não. Existem situações que podem ter, necessidade de intervenções hormonais? Pode. Aí cada caso é um caso. Mas, uma regra que eu vejo aí que as pessoas confundem é achar que lipedema se resolve com testosterona. Isso é uma queixa, assim, que eu escuto direto. "Ah, eu tenho lipedema, eu tenho que usar testosterona?". Não, na verdade, testosterona vai piorar o lipedema, tá, por vários motivos. Então, tira da cabeça que problema hormonal se resolve sempre com hormônio. A maioria das vezes, a gente resolve as questões hormonais sem hormônios e, algumas vezes, a gente precisa de hormônio. Então tem que ver caso a caso. Sim. E a segunda é aí o mais famoso aí do momento, né, que é a dizer partida, né, o chamado Mounjaro, Uhum, né. Muitas me perguntam, né, se realmente funciona para o lipedema, uhum. né. Eu queria que você respondesse assim, né, como, né, um profissional, mas eu vou responder por mim, por minha experiência própria, né. Aham. Funcionou. Para mim, funcionou. Só que a questão é acompanhamento médico, né. Você tem todo um exames, né, um acompanhamento, o doutor Fernando também, né, já me acompanha
Aí, né, como a gente já falou há anos, eu sou a prova viva que funciona, tá? Funcionou pra mim, mas agora ele vai explicar aí. É a mesma história do hormônio, assim, não tem regra, na verdade em medicina poucas coisas você tem regras, né, Ctrl C, Ctrl V para todo mundo. Uhum. Bom, a tirzepatida é uma medicação, Mounjaro, que foi desenvolvido para emagrecimento, né, inicialmente. O que que acontece? Ela tem uma ação muito poderosa na gordura. E nesses últimos meses, sabe, nem vou dizer anos, nesses últimos meses tem tido muitos trabalhos científicos amplificando o entendimento desse remédio, dessa medicação, né, da tirzepatida, porque ela é uma molécula muito anti-inflamatória. Então, ela tem uma ação na gordura local, ela é uma molécula muito anti-inflamatória. Então, o que que começou-se a observar, né, e a se avaliar? Que o uso de microdoses de tirzepatida estava tendo em pacientes que precisavam também emagrecer um pouco e tinham indicação da medicação, uma melhora do lipedema simultaneamente ao emagrecimento. E a gente observa isso nitidamente, né, que mulheres que precisavam perder um pouco de peso e tinham indicação de tirzepatida Mounjaro e tinham lipedema, a melhora absurda do lipedema também. Então, vem surgindo agora novos trabalhos, isso não é on-label que a gente diz é quando está na bula, como uma indicação formal da medicação. Mas a gente vê sim na prática, um potencial dessas microdoses de tirzepatida como uma molécula anti-inflamatória, de ser uma ferramenta para ajudar no controle da inflamação dessa gordura local. É para todo caso? Não. Mas é uma ferramenta que dá para ser utilizada para alguns casos? Sim. Então a gente precisa avaliar, né, entender questões como resistência insulínica que essa mulher possa ter, grau de inflamação, outros históricos, enfim. Eu acredito, sim, eu acredito, tô aqui tentando olhar o futuro, que lá na frente, sim, eu vejo um grande potencial da tirzepatida ser on-label, talvez, uma medicação que contribua, para o lipedema de uma forma formal, sabe, à medida que forem tendo mais estudos. E off-label, sim, eu vejo na prática que mulheres, com lipedema e que usam tirzepatida com indicação tem uma melhora. Só precisa acontecer o seguinte, gente, porque junto das coisas boas que a gente vê, tipo novos estudos, análises clínicas, acompanhamentos adequados, eu vejo muita gente aí, usando de uma forma muito irregular essa medicação, Sim, e eu tenho ficado bem preocupado com isso, bem sério mesmo, porque é um medicamento, isso não é uma jujuba. Né. exato. Então, independentemente, nunca usem medicações, assim, aleatoriamente. "Ah, eu ouvi falar que isso aqui é bom para lipedema", consegui uma medicação, você me aplicando. Jamais façam isso, nem com o Monjaro, nem com nenhuma outra medicação. Mas é uma ferramenta poderosa, existe indicação e dá para ajudar muitas mulheres com ela sim. Finalizando esse episódio do Tudo Sobre Elas, e eu quero agradecer imensamente, Juliana, você por ter compartilhado a sua história assim com milhares e milhares de mulheres. E eu quero pedir a vocês, tá, que compartilhem com muitas mulheres. Sério mesmo, porque o objetivo disso aqui, eu dedicar o meu tempo, eu dedicar a equipe aqui para fazer isso acontecer, da Oliana se dispor de estar aqui, tem uma causa, tem um propósito por trás disso, que é que esse conteúdo sirva de inspiração para outras mulheres. Então eu quero que você que não segue aqui o canal, comece a seguir e que você, ó, dispara esse conteúdo para mulheres que precisam dessa informação, porque isso vai transformar a vida delas. E vamos ter vários outros episódios desse quadro tudo sobre elas, não é nada sobre mim, é sobre vocês, é sobre quem vai sentar aqui para contar e dividir as suas histórias. E se você também não segue o canal, comece a seguir. Tem muitos outros vídeos aqui no canal. Toda semana eu coloco muito conteúdo gratuito para você, mulher, que quer entender como destravar seu metabolismo, como emagrecer, como resolver sua vida. É só assistir as aulas que eu coloco, são conteúdos incríveis. Juliana, mensagem final aqui para as mulheres. E para qual câmera que ela olha? Então vamos lá, sua mensagem final para as mulheres, para o mundo aqui, que precisa ouvir essa mensagem transformadora. Queiram estar bem, né, se olhar no espelho e se sentir, assim, realizadas. Eh, é isso, o corpo padrão não existe, tá, a gente tem que estar bem com a gente mesmo.
Então, eu desejo a todas aí que se olhem no espelho e se sintam realizadas e felizes com o que vê. É Jamais isso. desistam. Jamais Jamais desistam, não desistam. pode. E pra finalizar, até o próximo. Não deixa de seguir no canal e, ó, dispara esse vídeo.